É isso aí, gente. Estamos aqui, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, eu quero no programa de hoje comentar sobre algumas instituições que existem em nossa sociedade, parece que a situação é generalizada, mas que têm pouca serventia ou não são utilizadas em função daquilo que preceitua a sua existência. Eu quero começar me referindo aos sindicatos. Nós temos, por exemplo, aqui em Itabuna, diversos sindicatos cujas diretorias, se você tirar uma fotografia hoje e fizer um retrospecto dessa mesma diretoria ou pegar uma fotografia de 20, 30 anos atrás, você vai perceber que aquela composição de diretoria corresponde às mesmas pessoas de décadas atrás. O que é que significa isso? Significa que nossas instituições sindicais, nossas representações de classe de trabalhadores, são verdadeiros feudos ou simplesmente estão sendo manipuladas por pessoas cujo objetivo não é efetivamente a defesa dos trabalhadores. São pessoas que se utilizam de instituições constituída, reconhecida, documentada, legalmente existentes, mas que acabam sendo manipuladas e usadas para interesses outros. Eu citaria aqui exemplos do Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Comerciários, e são sindicatos atrelados a partidos de esquerda, partidos políticos, e que existem efetivamente na sua luta cotidiana com objetivo eminentemente eleitoral. A questão não é política de defesa de classe, é de tentativa de usar a sua estrutura, os seus recursos, para fazer com que ali se saia votos para, por exemplo, candidatos a vereadores. Né? E isto é tão latente, isso é tão afirmativo, que normalmente os candidatos que são eleitos ou aqueles que estão próximos à suplência são oriundos juntamente dessas categorias de representação de classe. A gente lamenta muito porque nós entendemos que um sindicato deve existir exclusivamente para a defesa dos seus associados, né, da sua categoria. Não é isso que acontece. Nós temos sindicatos cartoriais, sindicatos que só existem no papel, no livro de ata. Nós temos um sindicato aqui que é ligado, por exemplo, aos usuários do transporte coletivo. Nós temos aqui uma realidade de 1.500.000 pessoas, ou melhor, 1.500.000 passagens de ônibus. Significa dizer que em torno de 50 a 70 mil pessoas estão fazendo uso dos serviços do transporte coletivo urbano. Esse sindicato, ele acontece apenas por duas pessoas, presidente e vice-presidente. São irmãos, são da mesma família. Então não dá para entender como lógica esse tipo de procedimento. Né? A, a, a representação de uma categoria, ela tem que estar fundamentada primeiro pela sua representatividade majoritária. Né? É a maioria dos trabalhadores que ali se faz representar por uma diretoria de um sindicato. Não é isso que acontece na absoluta maioria das vezes. A outra estratégia do sindicato, aí eu cito os que eu já mencionei. Sindicatos bancários, sindicato dos comerciários. Comerciários são mais de 15 mil em Itabuna. Associados ao sindicato, não mais do que 500. Votante nas eleições, não mais do que 200. Então, vão para o voto, ou estão habilitados para o voto, não mais que 200 pessoas no universo de mais de 15 mil. Daquelas 200 pessoas que estão legalmente habilitadas para votar, mal a metade comparece para o ato da votação. Então, a diretoria acaba sendo eleita por quórum presencial. Né? Se faz a primeira votação, que exige pelo menos a metade mais um, né, dos associados. Quando isso não acontece, 2, 3 horas depois, no mesmo dia, aí vem uma votação extra, que é uma segunda votação, onde isto pode acontecer com maioria simples dos presentes. Isso significa dizer que a diretoria do sindicato dos bancários e dos comerciários estão se sucedendo com votações inexpressivas. Eu tenho certeza absoluta que eles não vão poder comprovar que daquele resultado eleitoral tiveram mais do que 100 a 150 eleitores no universo de milhares. Portanto, não dá para a gente entender como legitimada uma eleição cuja estratégia é malandra, né? E ela persiste por muito tempo. É preciso também que nós entendamos estas representações mais como apêndice de partidos políticos.
né? Você nunca vai ver sindicato defendendo o direito do trabalhador ou se estendendo a direito de outras categorias, eminentemente por conta de uma humanização da comunidade, de interesse de fazer com que haja mais aperfeiçoamento da sociedade ou engrandecimento da cidade. Eles estão olhando somente para o próprio umbigo. O que eles querem é se dar bem eleitoralmente e que se dane o resto. É preciso que nós também vejamos que esse processo de escolha, né, e aí a gente vai para as eleições de vereadores. A gente não pode eleger vereador que vai representar, por exemplo, os bancários, os comerciários, porque vereador não é vereador de prefeito, deputado, senador, governador, presidente, partido, embora o mandato pertença ao partido. Vereador não pode ser de bairro, não pode ser de uma categoria específica, porque vereador é parlamentar. Parlamentar é para falar, é elementar que ele seja representante de toda uma comunidade, né, e na abrangência do território daquele município a que ele representa. Nós não podemos ter vereador, por exemplo, exclusivamente para defender as pessoas com necessidades especiais, as mulheres, os negros, os índios, os brancos, o bairro tal, a categoria tal. Não, vereador, ele tem uma prerrogativa de defender aquilo que ele tem de mais interesse, e aí a gente até compreende que ele majoritariamente possa defender uma determinada categoria, mas ele não pode se restringir àquela categoria, àquele bairro ou àquela determinação oriunda da hierarquia partidária, ou dele ser não outra coisa senão menino de recado de prefeito, de deputado ou de governador. Vereador é para ver, é para legislar, é para fiscalizar. Nós temos isso? Nós temos isso aqui em Itabuna? Nós temos isso aqui na região do Cacau, nas cidades baianas? É óbvio, é muito óbvio que não, né? Temos algumas exceções. As regras, elas são de vereadores que a gente poderia dar 3 conotações. 3. Vereador é vereneador. É o vereador que vai na Câmara de verão em verão e pouco se importa com a pauta ou com as sessões ordinárias ou extraordinárias. Nós temos o vereador variador. Ele varia de posição. Ele pela manhã tem uma posição, por exemplo, contra o prefeito, mas depois que ele recebe o representante do prefeito, à tarde ele já muda de opinião. Não é vereador, é variador. E nós temos o prefeito virilhador, o vereador virilhador, que é aquele vereador que anda pendurado na virilha do prefeito. Não é isso que nós queremos para a sociedade, independentemente da cidade. Queremos vereadores que sejam efetivamente representantes da população e que estejam nos seus respectivos mandatos trabalhando no sentido de melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade da vida das pessoas e legitimar aquilo que efetivamente quer a população. O que quer a população? Um seu representante com dignidade, sobretudo comportamental. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito... Olha, depois nós vamos entrevistar o vice-prefeito de Jussari, o Amaral, né? Nós vamos querer saber o que é que significa um vice-prefeito na sociedade. Nós vamos querer saber a representação de vice-prefeito tem poder de influência sobre o prefeito, ainda quando ele é adversário. Nós vamos querer saber o que é que significa um vice-prefeito. Isso depois do intervalo é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
Olá, gente, sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, sobretudo da comunidade de Jussari, né? Vice-prefeito Amaral Dias, né? Que com certeza absoluta deve ser político do dia e da noite, porque o político bom é o político 24 horas. Que tem político que quer ser só político no seu gabinete ou se restringir ao momento do interesse dele. Ele está pouco se preocupando com as demandas da população. Não é o caso do Amaral, segundo informações que eu tenho obtido. E em função justamente dessa performance dele de compartilhamento com a comunidade, daquelas demandas que ele diz respeito, é que a gente se interessou em bater um papo com ele. Nós já entrevistamos aqui outros vice-prefeitos, mas nós queremos saber sobre Jussari. Jussari que é filha de Itabuna. Jussari ela foi emancipada por conta de ser era um distrito muito grande, um pouco distante de Itabuna, e nessa engenharia geográfica e política, a emancipação se fez necessária e hoje Jussari é uma cidade autônoma. Tem lá na sua estrutura política prefeito, vereadores e também tem vice-prefeito. A pergunta que eu quero começar nesse bate-papo com o Amaral é essa minha afirmação. Jussari tem vice-prefeito. Bom dia, querido. Bom dia, Val Cabral, bom dia a todos os telespectadores desse programa que é líder de audiência no horário, né, o Olho no Olho. E estar aqui falando olho no olho com a população é um prazer muito grande. Jussari tem vice-prefeito, sim. A gente é vice-prefeito pelo segundo mandato, nessa gestão do prefeito Valete. E a gente tem ocupado uma função, um papel na sociedade que afirma que realmente nesse mandato Jussari tem vice-prefeito, pode ter certeza disso. E o que é que faz um vice-prefeito num município relativamente pequeno? Geralmente, nos municípios pequenos, vice-prefeito, ele é tido apenas para concorrer e ajudar a eleger o prefeito numa eleição. O pessoal tem dito que em cidade pequena, vice-prefeito tem que ter dinheiro ou voto para ajudar a eleger o prefeito. Mas depende de pessoa por pessoa. Se o vice-prefeito for comprometido com os problemas sociais, problemas da sociedade, se ele for comprometido em querer mudar algumas situações para melhor, então o papel do vice-prefeito aí muda. Ele se envolve, ele auxilia o prefeito, ele está lado a lado com o prefeito nas coisas que ele vê que são ações afirmativas para melhorar a vida da comunidade. E aí, assim se faz o perfil de vice-prefeito numa cidade conforme aquilo que ele propõe para o seu povo. E como é a relação do vice-prefeito de Jussari com o Antônio Valete, que é o prefeito? A relação entre o vice-prefeito de Jussari, que sou eu, Amaral, e o prefeito Antônio Valete é de irmandade. Valete, a gente foi colega de Câmara de Vereadores, conheço a trajetória dele desde o início na política. Valete, eu posso dizer que é um amigo e irmão. Almoço quase todos os dias na casa dele, porque a casa dele fica próxima à prefeitura e a gente vai lá e o relacionamento com a família dele é muito bom. E Valete é daquela forma comigo de que sempre que ele vai, ou muitas vezes que ele vai tomar alguma atitude, ele me consulta, ele pede minha opinião e dá opinião também quando eu preciso tomar algumas atitudes. Então é de cooperação, é de irmandade mesmo, de orientação. Então o relacionamento comigo e Valete, até hoje nós não tivemos ainda desentendimento ou arranhões. A gente teve discórdia de alguns temas para chegarmos no objetivo comum. Até o momento, um relacionamento muito bom entre eu e nosso querido prefeito Valete de Jussari. É isso aí. E a sua relação com a população? Nós sabemos que muitas vezes o político é muito exigido, né? As pessoas querem do político aquilo que muitas vezes não está dentro das prerrogativas do político, né? Eles querem botijão de gás, eles querem que se pague conta de água, de energia, eles querem emprego, eles querem dinheiro. Como é o seu dia a dia com a população de Jussari? Você é muito cobrado nessas questões assistencialistas? A população de Jussari ela tem mudado a cada dia a mentalidade. Eu que sou professor de escolinha de futebol há 20 anos, eu que sou professor também de escola há 28 anos,
em Jussari por concurso. Eu que sou pessoa que me envolvo bastante nas questões de cooperativismo, associativismo, essas coisas, então eu estou intimamente ligado com a população no dia a dia, então não tem como fugir dela. É muito mais fácil chegar ao vice-prefeito em Jussari do que chegar ao prefeito, que tem os afazeres. Então é notório que essa cobrança aconteça. No entanto, Jussari ela vem mudando a mentalidade, porque antes eu fui vereador e eu percebia muita gente querendo o botijão de gás, muita gente querendo que pagasse sua conta de água, conta de luz, pequenas ajudinhas. E ao longo do tempo, não sei se pelos programas sociais do governo federal e até do governo municipal, que a gente implementou lá o cheque cidadão, isso foi se mudando. Então a gente transita facilmente pela comunidade. Claro que eles solicitam a gente algumas ajudas para resolver problemas na prefeitura, problemas que são dos secretários, para a gente intermediar, mas esses pedidos pequenos, como eram feitos dia a dia pela comunidade, foi mudando a mentalidade, que a gente foi orientando, a gente foi... e quando se muda a qualidade de vida da população, a tendência dela é reduzir esses pedidos, essas necessidades, o nível de pobreza do município também. Então, eu transito facilmente, estou o tempo todo em meio à comunidade, na zona rural, no distrito de Areia Branca, no campo de futebol com a escolinha, né, durante a semana. Então a gente está tranquilamente transitando sem ter essa demanda muito grande, esses pedidos exorbitantes que geralmente existem em cidade pequena. Ô, Amaral, e dentre os pedidos, quais são aqueles mais acentuados, os mais constantes? Você já fez esse tipo de avaliação? Jussari, ela, pelo progresso que tem existido nos últimos anos, então Jussari é um canteiro de obras, tanto de obras públicas quanto obras privadas, pessoas que constroem suas casas, tentam melhorar sua casa. Então o pedido mais acentuado, mais presente em Jussari que o pessoal faz é material de construção. As pessoas eu estou construindo uma casa aqui, eu preciso de X folhas de eternite para cobrir a casa, eu preciso de uma ajuda sua para a gente dar o piso, então, ou de uma areia, uma coisa desse tipo. Então, assim, é o que a gente encontra mais presente, e isso é positivo, porque as pessoas estão investindo também na sua qualidade de vida, tá saindo da casa de madeira, da casa de barro ou da casa de aluguel para morar numa casa mais adequada. E a gente faz essa intermediação, não tira do bolso, faz intermediação com a prefeitura, e que sempre que pode, através da assistência social, através da Secretaria de Administração, a gente consegue atender um munícipe ou outro. Não a todos, mas aqueles que a gente consegue destravar um pedido como esse. Bom, a gente tem no histórico da hierarquia de poder no município 3 instâncias. Vereador, você já passou por ela. Vice-prefeito, você está nela. E agora você pretende ser candidato a prefeito. É uma ambição pessoal? É um sonho de muito cedo? Ou é uma necessidade circunstancial? Eu acredito que é uma construção de carreira política. Não é? Eu fui vereador por um período, eu estava até sendo bem avaliado para uma reeleição, mas como o meu partido mudou de lado político nos últimos dias, eu decidi não acompanhar o partido, por isso eu recuei e não fui candidato para o segundo mandato de vereador. 4 anos depois, voltei para a política, por isso me chamavam de Amaral o Retorno, assim no meu Facebook. Eu retornei para a política já como vice-prefeito. Então, como houve essa construção, a gente foi muito parceiro de um governo que deu resultados bons para o município, um governo muito equilibrado e responsável, como o governo do prefeito Valete, e que nos credenciou novamente para uma reeleição, e eu novamente como vice-prefeito, não tem como agora recuar e dizer não quero subir mais um degrau. Se houvesse a oportunidade de ser vice-prefeito mais uma vez, e assim o grupo aceitasse, poderia ser vice-prefeito. Desculpa a expressão, retroceder a vereador não seria ideal para o momento. Então o que nos resta nesse momento é sair da política por um tempo, ou não concorrer, ou candidatar-se a prefeito. Então, como a gente vem oriundo de um governo parceiro, que a gente está lado a lado com o governo, nas realizações, então isso nos credencia para tentar concorrer futuramente ao cargo de prefeito. E eu estarei sempre à disposição do meu grupo político, do meu partido, que é o Republicanos, através do nosso deputado Márcio Marinho, que tem nos ajudado bastante no
no município, no mandato anterior e também nesse mandato. Então a gente está muito feliz com esse partido, que é o nosso republicano. Isso nos credencia. Então não é uma ambição, tá? Não é também uma necessidade, mas sim uma construção de carreira política que tende a crescer a cada dia mais. Você já quase no final você deu uma insinuação de que na eventualidade de não poder ser candidato a prefeito, vice você não seria novamente e nem voltaria a ser vereador. Você não estaria concorrendo, mas estaria participando. Ou seja, você deixa a candidatura, mas não deixa a política. É essa a leitura que eu devo fazer para o que você respondeu? A gente vai tentar a candidatura a prefeito no próximo pleito eleitoral. Isso aí já está posto, já é uma determinação partidária. A população é quem está levantando essa possibilidade de a gente concorrer. E eu, como soldado do partido, como soldado do grupo, vou estar sempre à disposição para caso, como dizem, se me chamarem, estarei aí para doar 4 anos da minha vida, mais uma vez, para trabalhar em prol da nossa comunidade. Então, a intenção nossa é concorrer às eleições de 2024. Somente alguns entraves, alguns percalços da vida ou da política poderia nos afastar dessa possibilidade, mas estamos focados nisso, em concorrer às eleições futuras em Jussari. É isso, olha, nós vamos permanecer batendo papo com o Amaral, mas nós vamos a um breve intervalo, mas é coisa muito rápida, é um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, entrevistando o vice-prefeito de Jussari, o Amaral Dias. Amaral, a gente sabe que a política de interior é uma política muito assistencialista, né? As pessoas estão mais próximas do político, as pessoas são sempre muito exigentes e talvez uma das coisas que mais degeneram a democracia, uma eleição e a política em si, é esse apelo assistencialista das pessoas. Tem muita gente que quer se aproveitar do momento político para se locupletar das circunstâncias. Eu quero saber no dia a dia seu, você já me falou aqui das situações que são mais pedidas, né, pelos eleitores, ou pelos cidadãos e cidadãs. Mas o que é que mais lhe decepciona na relação com as pessoas? O que é que mais o entristece no seu dia a dia, nessa sua sinergia com a população de Jussari? Val, participar em meio à comunidade, a gente aprende muito, a gente aprende com eles aprendem conosco. A gente costuma dizer que o político ele é o resultado da população, não é? Porque é da população que sai o político. As pessoas começam a se envolver no dia a dia com uma determinada
situação ou categoria e depois ela se torna um político. E ela saiu dali praticamente habilitada como um cidadão que se torna político. Não, decepções a gente não tem tantas não, porque as pessoas costumam dizer que a gente ajuda uma família, ajuda uma pessoa o tempo todo, e na hora H, na hora certa, ela prefere um outro candidato. Ela abandona e vai acompanhar A ou B. Mas democraticamente no nosso país, que a democracia é bastante aguçada, ela permite sim que o eleitor abandone um candidato que ela tenha acompanhado por um tempo, que ela prefira outras pessoas, talvez algum outro atrativo. E o que às vezes o pessoal tem comentado que entristece o político é mais essa perda de apoios, essa perda de pessoas. Que na nossa cidade, como a gente trabalha mais com uma política emancipatória, para as pessoas se emanciparem, precisarem muito menos dos políticos, a gente vê a cada dia menos decepção. Então a população lá, ela a cada dia, eu até convido você para visitar nossa cidade, visitar a forma que a gente está trabalhando lá no governo, a forma de governar, para entender que a cada dia a população de Jussara tem sido mais, além de mais ordeira, ela tem sido mais participativa e tem ajudado muito mais o governo do que buscado a ajuda do governo. A população tem jogado menos lixo nas ruas, ela tem cuidado mais da sua região onde vive, do seu ambiente onde vive. A população tem participado mais dos fóruns, dos debates, das audiências públicas. Isso é uma construção que a gente vem fazendo, trabalhando com a conscientização, a mentalidade. Então, tudo isso tem tornado as decepções políticas das pessoas para com a população menor. E a cada dia, às vezes, é um exaltado ou outro que acaba dizendo coisas ao político que às vezes o encontra, mas isso é normal, é aceitável, é da democracia, isso é completamente, para todos nós, é uma forma de entender que a política funciona dessa forma mesmo, desse É jeito isso aí. aí. É nessas duas vertentes, do eleitor que gosta e do eleitor que desgosta. Quais são duas experiências que você poderia nos narrar aqui de situações que lhe agradaram bastante nesse encontro com o eleitorado e uma outra situação daquelas coisas que você olhou para o cara, né? Introspectivamente você falou assim, que filho de uma mãe. Diga aí, duas situações, positivas e negativas. Eu não me recordo de situações como essa, mesmo porque de pesquisas extraoficiais, números extraoficiais, a gente percebe que a rejeição ao meu nome ele tem sido ínfima, tem sido quase que insignificativa. Não que eu seja o bambambam e tal, mas como eu transito facilmente pela comunidade, estou no dia a dia, ali eu dificilmente encontro pessoas que possam estar me decepcionando ou até mesmo me distratando no dia a dia. Geralmente uma reclamação ou outra que a pessoa faz é uma reclamação de governo, do esgoto que demorou a ser tratado ali, da rua XY que foi pavimentada e a dele ainda não, essas coisas. Mas eu praticamente não encontro pessoas que venham dizer aquelas que eles consideram verdades na cara, tá? Uma situação ou outra de pessoas que acabam abandonando o grupo político e migram para outra, como eu disse anteriormente, é aceitável. Mas eu não me recordo assim de situações que eu pudesse dizer assim, eu estou extremamente decepcionado, olha, eu fiz tanto por essa pessoa como ela está agora, não. É porque também a gente fez de um mandato para outro uma coisa incrível na história de Jussari, a gente conseguiu quebrar aquela diferença eleitoral que chegava no máximo 300, no máximo acho que chegou a 400 votos. A gente conseguiu uma eleição com 1.599 votos de diferença para o segundo colocado, que trouxe da oposição uma banda para cá que está nos ajudando a governar, certo? Então acabou a gente atraindo pessoas e não perdendo. Então nós não temos assim casos que eu possa relatar aqui para você que eu me recorde de uma pessoa ou outra que venham deixar a gente em mal situação, em maus lençóis, tá?
Então a nossa lembrança realmente é essa. Se eu lembrar futuramente aqui, ao longo da nossa entrevista, eu posso me recordar, eu posso falar contigo. A gente sabe que a eleição ela é construída no dia a dia, né? Às vezes a gente depende não somente das nossas possibilidades, mas sobretudo das ocorrências, né, do cotidiano. Ninguém é eleito prefeito contando apenas consigo mesmo. Você vai precisar de um partido, você vai precisar de coligações, no seu caso você vai precisar do apoio do atual prefeito, que segundo informações que eu obtive está em boa situação, né? A aceitação dele é muito grande. O Valete ele é muito carismático, ele transcende os limites territoriais de Jussari, é uma liderança regional, ou uma das lideranças regionais. Isso tudo ajuda a sua pretensão de ser prefeito, Amaral. E como é que está hoje a nível de aglutinação? Você só conta com o republicano ou você já pode aqui dizer que tem declarações de liderança de outros partidos já afirmando compromisso com essa sua condição de pré-prefeiturável? Val Cabral, eu costumo dizer que tudo é uma construção e qualquer construção precisa de alicerces. Não é? Quanto maior for a construção, melhor tem que ser o alicerce. Você quer construir um prédio, você não faz um alicerce igual a de uma casa normal de morada. Então a gente vem construindo esse alicerce a cada dia. O nosso prefeito Valete, ele não se envolve aí em questões eleitorais futuras. Tanto o Valete quanto eu, nós estamos focados no trabalho de desenvolvimento do governo, o que vai nos credenciar para continuar tocando esse governo futuramente ou não. Nós temos em Jussari, né, diversas obras para ser entregue. Jussari tem um canteiro de obras, o mercado municipal, o distrito policial, uma escola nova está se fazendo, uma creche que está lá paralisada vai ser retomada, diversas ruas sendo pavimentadas. Então a gente está com um volume de obras que não dá tempo a gente parar para já ficar planejando 2024. Algumas pessoas que não estão nesse processo do dia a dia no governo, eles têm tempo de estar planejando sim 2024. Mas nós estamos focados no governo, estamos focados mesmo em entregar essas obras, em melhorar a qualidade de vida das pessoas a cada dia e deixar a eleição para o momento certo, que o pleito eleitoral vai ser lá junho, julho, agosto, setembro de 2024. Então a gente tem um ano ou mais ainda para a gente ficar focado no governo, na vida, melhoria de vida das pessoas, nas obras que temos para entregar. Tudo isso. Então a gente não parou para pensar ainda quais partidos aliados a gente vai ter, quem vai estar conosco. Se bem que diversas lideranças têm conversado conosco, manifestado apoio à possível candidatura que poderá surgir. Mas a gente conversa só por conversar mesmo, mas não firma compromisso ainda porque consideramos muito cedo. Que o que se conversa agora talvez não sirva para nada ano que vem. Então a gente está focado, os republicanos têm o interesse de lançar o nosso nome. Como já disse, estamos à disposição, mas não estamos ainda 100% focados em eleições de 2024. A gente está focado mesmo no trabalho, porque só o trabalho vai nos credenciar para ser ou não ser um candidato ou não em 2024. A gente está firmado nisso. Agora que a gente está montando alguns alicerces para, se vier a ser escolhido pela população, escolhido pelo prefeito Valéria para ser candidato, a gente está preparado, estamos montando os alicerces, sim, para a gente não ser pego de surpresa, de última hora, dizer o candidato é você e você está, né, desalicerçado. Então a gente está aqui focado no trabalho, nos alicerces jurídicos, alicerces políticos, para que a gente não se pegue de surpresa, não chegar verde, caso nos chame para governar Jussari nos próximos mandatos. É isso, olha, nós queremos saber também do Amaral como que ele tem se movimentado na cidade, quais são ele é muito ligado a futebol, está tendo um campeonato aí que é regional, nós vamos querer saber dele como é que tem sido a participação dele nesse contexto depois do intervalo, que é muito rápido, é um pé lá e um pé cá.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Entrevistando hoje o vice-prefeito de Jussari, o Amaral, que é pré-candidato a prefeito da cidade. A gente tem assim uma ideia de que vice-prefeito não pode ser apenas um substituto, né? Sabe aquela personalidade que está ali à disposição de entrar como titular a qualquer momento, seja por conta de viagem, doença, desistência, renúncia, cassação do prefeito, aí entra o vice, né, como titular. É como numa partida de futebol, né? Você tem os atletas que são os titulares e você tem os reservas que ficam no banco aguardando somente um momento de poder entrar em campo e ali estar jogando como titular. Na política é quase igual. Amaral, você ainda não teve a oportunidade de ser titular, mesmo que por um período, mas pretende integralmente estar ocupando o lugar de titular. É claro que isso significa também que só pode funcionar como resultado de atividades diárias do político. Como tem sido a sua participação na sociedade de Jussari no que diz respeito aos seus eventos, né, aos seus acontecimentos diários, seja na área do esporte, de assistência social, de educação, de saúde? Como é o Amaral no dia a dia em relação a essas atividades que são comunitárias e que são coletivas? Val, eu primeiro deixar esclarecer aqui uma parte. Eu estou aqui hoje como vice-prefeito de Jussari, né? Não, quando fui convidado para participar do seu programa, que é um programa líder de audiência, eu não me preparei, não vim aqui assim pensando como pré-candidato ou pensando na eleição que vem. Eu vim aqui para trazer as boas novas da nossa cidade, trazer as informações para todos que assistem e acompanham a TVI, dessa belíssima cidade que é Jussari. E eu lá, como vice-prefeito, sou auxiliar do prefeito. Que o vice-prefeito, na verdade, a gente realmente é banco de reserva se ele não se envolver com o governo. Tem vice-prefeito que se envolve focando em tomar o lugar do prefeito ou mandar pelo menos a metade do que o prefeito manda. Às vezes se dão mal, por isso que na maioria das cidades os vice-prefeitos começam junto com o prefeito e não terminam essa parceria, né? Eles acabam terminando indo para a oposição. No meu caso, não. Eu tenho sido auxiliar do prefeito desde o início. Todas as missões que Valete me deu, eu consegui cumprir, né, com muita presteza, com muita dedicação. É um prefeito que sempre me solicita para estar tendo algumas missões que ele sabe que são as que me cabem e eu estou ali pronto para servir. Sou intimamente envolvido com todas as secretarias do município, não é? Me dou muito bem com todos os secretários municipais, que são os nossos auxiliares também. Com a Câmara de Vereadores, tem um relacionamento muito bom, graças a Deus. E aí alguém me perguntou: Amaral, quantos vereadores são do seu lado? Eu disse: todos. Todos os que têm nos ajudado no governo, têm ajudado o Valete, têm me ajudado também.
porque eu sou também o governo de Jussari, junto com o nosso prefeito Valete. Então, todos os vereadores têm nos ajudado. Então, esse relacionamento, as minhas investidas que eu faço na comunidade, faço em parceria com a prefeitura. Se a gente faz um trabalho na área de esportes, é em parceria com a prefeitura. Na área de assistência social, é em parceria com a prefeitura. Participo ativamente dos eventos da saúde, da educação, da administração, do social e de outras secretarias. Então, eu sou um vice-prefeito que eu estou intimamente ligado ao governo e sou autêntico dessa questão. Fica aquelas pessoas que dizem, se não me convidar, eu não vou. Sou vice-prefeito, se não vier um convite, eu não vou. Eu vou. Eu vou porque sei que coisas boas a gente precisa estar por dentro, participar, ajudar, auxiliar, orientar, porque o governo de Jussari tem investido bastante nisso. Então, estou aí junto com o governo, com a comunidade, prestando serviços em parceria sempre com a prefeitura de Jussari. E que serviços são esses, especificamente? Serviços de esportes, a gente faz diversas competições esportivas. Serviço de assistência social, quando a gente faz, geralmente o governo tem um programa para doação de alguma coisa, a gente está ali presente. No que depende da nossa participação, da nossa orientação, da nossa contribuição, a gente está fazendo. As feiras de saúde, né, os mutirões que a saúde sempre faz, a gente está ali presente contribuindo. A administração, sempre que faz qualquer tipo de evento, a gente está aí também contribuindo. A contribuição nossa não é só meter a mão no bolso e comprar um fardo de refrigerante ou 30 pastéis. A contribuição nossa vai desde a montagem até a execução de qualquer atividade feita pela prefeitura. E eu, quem me conhece, que vocês podem investigar, também sabe que a gente tem uma autenticidade muito grande. A gente está ali, até como locutor a gente funciona, até como fotógrafo a gente funciona, como credenciador a gente funciona, como atendente. Então a gente está ali intimamente ligado, mesmo porque eu também sou funcionário da prefeitura de concurso e executo a função de professor e às vezes um outro ano coordenação pedagógica. Então a gente já é um funcionário também, que pode ser utilizado sempre que possível, porque também já recebe por isso. Em relação ao futebol, você falou que você tem uma escolinha de futebol e também está tendo um campeonato que me parece que você também está no envolvimento da organização. Como é que está funcionando essas suas participações em relação ao futebol? O esporte é minha praia, futebol especificamente. Eu estou diretor do Grapiúna Atlético Clube aqui em Itabuna, né, juntamente com a nossa diretoria, que vai muito bem, né? A gente tem 4 jogos sem tomar gols, somos líderes isolados do Campeonato Baiano. Sou o diretor-geral da base do Grapiúna, aqui montamos a equipe, trouxemos Jussari de volta para cá. Em Jussari, coordeno o esporte, juntamente com Vitor Ferreira e Marconi Senna, que são 2 jogadores ex-profissionais. Marconi jogou no Bahia há muito tempo, jogou até na Seleção Brasileira do Pan-Americano. Esses são os nossos auxiliares lá, Vitor é o nosso diretor de esporte. A gente se envolve, a gente faz copas em Jussari, campeonatos municipais e regionais. Mas o campeonato ao qual você se refere, Val, eu acredito que é a Copa Cacau Cima, que eu acho que é a terceira maior Copa de Futebol Amador da Bahia. Só perde para o Intermunicipal e a Intervale. É uma Copa que tem 12 municípios que compõem o consórcio Cima. E eu fui o coordenador geral na primeira edição, que tivemos Jussari como campeão e o maior público, se não me engano, da história de Camaquã e Camaquã na final. Na segunda edição, a gente nomeou André de Camaquã como coordenador, que eu acabei trabalhando juntamente com ele. E a gente teve um êxito muito grande também nessa segunda edição da Copa Cacau Cima. Eu trabalho com 12 municípios organizando essa Copa, que já é uma realidade regional e estadual. A gente faz isso e a gente se envolve também nos outros esportes, no vôlei, futevôlei, futsal feminino, futebol feminino. Então eu sou uma cria do esporte, é minha praia, é minha paixão. E a gente tem auxiliado aí a melhorar o esporte na região e também sendo auxiliado pelas pessoas que nos ajudam constantemente no dia a dia. Na sua atuação da escolinha de futebol, qual tem sido o resultado que está te orgulhando mais, né? Em todo esse período que você... Porque a gente sabe que uma escolinha de futebol contribui muito
para que a molecada não fique vulnerável, né, a esses comportamentos abusivos dos tempos atuais, envolvimento com crime, envolvimento com drogas. Mas, efetivamente, qual tem sido o resultado para você falar assim, valeu a pena, acreditei e está aí o resultado muito positivo? Você poderia nos relatar alguma pessoa, algum atleta, alguma criança, algum fato que seja motivador para que o seu trabalho persista? A nossa escolinha de futebol, ela completa agora em agosto 21 anos de existência. Uma escolinha efetivada e, na verdade, não é uma escolinha de futebol, ela é um projeto social cuja intenção nossa não é principalmente formar atletas para obter lucros ou renda. Tanto é que a nossa academia de futebol Jussari, o slogan é formando atletas e resgatando vidas. É um projeto social que a gente trabalha inteiramente ligado com a educação do município, com as escolas municipais. É uma escolinha sem fins lucrativos, é uma escolinha gratuita, né? Sempre foi gratuita, não tem mensalidade. A gente atende a criança, adolescente e jovem, todas as camadas sociais do município. E além de a gente ter tido o retorno de atletas que se tornaram profissionais, nós temos Marcos, que jogou na Ponte Preta, hoje está nos Emirados Árabes. Matheus, seu irmão irmão gêmeo, que jogou muito tempo no Vitória, foi titular do profissional do Vitória, um rapaz jovem, nascido em 2001, que hoje está no Japão. E dentre outros atletas nossos que jogaram, David, Vitor Ferreira e outros que saíram da nossa escolinha e que são profissionais. Para você ter ideia, da Copa Cacau Cima, dos 11 titulares, 7 que estavam em campo são profissionais ou ex-profissionais e são todos de Jussari. E a nossa escolinha de futebol, ela que é um projeto social, o resultado que nos orgulha foi a melhoria da juventude no que diz respeito ao que você citou. A gente vinha comentando no carro que no início vários jovens chegavam na escolinha com um cigarro no dedo. Jogava o cigarro fora e vinha, vestia o uniforme e ia treinar. Ao longo do tempo, a gente foi cortando isso, quebrando isso, que a gente se orgulha de hoje, dos 158 atletas que tem, a gente não se recorda de um ou outro que seja fumante, ou que seja um fumante aparente, que a gente veja fumando. Pode ter mais oculto, que a gente não tem como controlar no dia a dia, suas casas. O uso de drogas em Jussari, com o trabalho efetivo da segurança municipal e estadual, das polícias, e o vídeo monitoramento que a gente tem na cidade quase toda, então o uso de droga foi reduzido. A gente hoje não vê aqueles grupinhos que sobe e desce, dizendo ali aquele grupinho da droga. É isso, a gente se orgulha da participação da nossa escolinha de futebol, juntamente com as escolas, com a assistência social e com a saúde, para a gente reduzir o uso da criminalidade, do uso de drogas e da participação de adolescentes e jovens nesse meio que a gente chama meio ruim. Então, o trabalho nosso lá, a gente é realmente formar cidadãos. A gente consegue formar atletas, mas a formação do cidadão é o nosso foco maior. Então, o maior orgulho da escolinha de futebol hoje que a gente tem é essa melhoria visível da sociedade através do trabalho nosso, que é uma contribuição, não é só a gente que faz. A gente dá apenas uma contribuição, Val. A gente sabe que o esporte ele contribui bastante para que a sociedade esteja livre de alguns comportamentos abusivos do público infanto-juvenil. Mas também, além da questão da criminalidade e das drogas, tem também da promiscuidade sexual. Vocês também atuam nesse tipo de mentalidade, incutindo na cabeça dos jovens a responsabilidade na questão da sexualidade? A gente faz palestras diversas, orientações diversas, a gente faz em reuniões com eles. A gente, em parceria com a saúde, com o social, a gente faz das orientações. A gente não consegue atingir a todos, mas essa questão está muito aflorada da promiscuidade sexual, esse cuidado que tem que se ter com a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes, não é essa questão de violência também contra a criança e adolescente. Fizemos no dia 18 de maio, na praça, e fizemos também no campo de futebol,
palestras e orientações para esse cuidado. A questão da pedofilia, que às vezes é muito aflorada em diversas cidades, a gente tem orientado isso. E a gente percebe, o problema é que às vezes a gente educa na escola, a gente educa na escolinha de futebol, eu como professor de escola que também sou, e no entanto, alguns tipos de mídia, de orientações da sociedade, às vezes deseduca, né? Então a gente não consegue atingir a todos, porém a gente faz a nossa parte, a gente fala sobre esse tema, a gente alerta, às vezes soa mal aos ouvidos daqueles que gostam de cometer esse tipo de crime, né? Mas a gente não vai se calar, a gente vai falar o tempo todo desses assuntos, porque a gente quer ter, certamente, tanto agora no presente quanto no futuro, uma sociedade melhor, uma sociedade mais ordeira, uma sociedade mais respeitadora e mais saudável. E isso a gente tem tentado contribuir no dia a dia. Nesse contexto, você pode afirmar que Jussari é uma cidade exemplar no que diz respeito à conduta da sua juventude e se pode esperar dessa juventude um futuro mais promissor. Estamos buscando a excelência, né? A gente percebe que a gente já melhorou muito ao longo do tempo, né? Estamos buscando a excelência, buscando ser realmente essa cidade de referência, não é? Porque passamos momentos difíceis, não é? Com facções criminosas, essas coisas, e a gente conseguiu tornar uma cidade mais de paz, e a gente tem buscado, através das ações afirmativas do governo e de entidades não governamental, que tem ajudado bastante também, para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável. E é isso que a gente tem contribuído no dia a dia, e a nossa participação enquanto Academia de Futebol de Jussari, a gente tem sido efetivo nessa luta para a gente ver a nossa cidade cada dia melhor. É isso aí. Amaral, não na condição de vice-prefeito, mas na condição de professor, de cidadão, de personalidade inserida na sociedade que precisa estar cada vez melhorada, aperfeiçoada, engrandecida. Qual é o recado que você dá para o jovem, né, para aqueles meninos e meninas lá de Jussari? Se você tivesse frente a frente com eles, o que é que você diria? O caminho para a mudança de qualquer lugar está na educação. Eu sou professor há 28 anos, não parece, mas sou. Comecei muito novo, com 18 anos. E o caminho está na educação. Quando a criança, o adolescente e o jovem focar realmente que os conhecimentos, os estudos escolares, o que se aprende na escola vai dizer quem será ele, vai dizer quem será ele no futuro, e levar esses estudos a sério, e levar a escola como uma mola mestra para a sua transformação e para que você tenha um futuro melhor. Quando os adolescentes, as crianças, os jovens focar nisso, entender isso, certamente teremos sociedades melhores no futuro. A gente percebe hoje a dificuldade que a gente está tendo de fazer com que os alunos, os estudantes compreendam que os estudos escolares continuam importantes para a sua formação. A gente se depara hoje com um ensino que não é tão de qualidade e com aprendizado muito pouco. Então, essa questão da escola, da educação, está intimamente ligada com o futuro das futuras gerações. Então, o que eu quero dizer, se eu pudesse dizer aqui, olho no olho, com os adolescentes, com os jovens, levem a sério tudo aquilo que o seu pai e sua mãe te orienta, que seus professores orientam. Não adianta você levar muito a sério só aquilo que a rua lhe diz, que o seu amigo, que às vezes se diz seu amigo, lhe orienta e lhe diz. Ouça os mais velhos, ouça a orientação familiar, porque quando você se der mal na vida, você vai correr para dentro de casa, sua mãe vai estar lá para te abraçar, o seu pai vai estar lá para te abraçar. Então, ouvir a orientação da família, ouvir a orientação dos professores e professoras, será certamente o caminho do seu sucesso. Não adianta querer buscar as orientações que a rua lhe dá. Você pode filtrar, ter orientações importantes, mas a orientação da família, dos professores, né, dos mais velhos, certamente está contribuindo para o seu futuro melhor. Então, o meu recado é esse. Primeiro os da casa, depois os professores e depois é que serão os vizinhos para você ouvir. Então, leve a sério a educação, que certamente seu futuro vai estar garantido. Amaral, nós vamos lhe fazer um pedido de público. Nós queremos que depois das eleições, logo depois, 1, 2 dias depois,
das próximas eleições, você esteja aqui como nosso entrevistado exclusivo, já na condição de prefeito. Firmado aí o compromisso? O compromisso de vir aqui está firmado, Val Cabral. Não posso lhe garantir que virei na condição de prefeito, porque isso não depende só de mim. Isso depende primeiro de Deus, né, que abre os caminhos ou fecha os caminhos, do entendimento da população, de um grupo político, partidário. Então é uma coisa que foge do meu controle, então eu não posso firmar o compromisso que voltarei como prefeito, mas posso voltar aqui sim, como um cidadão, como uma pessoa da sociedade para falar contigo, que foi um prazer estar aqui conosco. Esse seu programa que é gostoso, se a gente pudesse ficar ali o dia todo aqui falando contigo. Você é um apresentador de voz serena, muito competente, muito feliz das suas colocações. Percebi isso desde o editorial, né, que você fez antes da nossa entrevista, que eu quero aqui parabenizar e agradecer pela sua forma de condução para conosco. Você nos deixa muito à vontade e isso aí é de grande satisfação. Muito satisfeito, muito obrigado a você por essa oportunidade de estar aqui falando contigo. Valeu, querido, muito obrigado a você também. E obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.